Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e para mim é motivo de alegria estar com você mais esta vez para poder saudá-los, né, com a paz do Senhor e dizer que é a minha alegria por sua presença aqui em nosso canal galardoar o ensino de presente para você. Hoje nós vamos falar rapidamente acerca destes acontecimentos, né, atuais, principalmente com relação a Israel e os palestinos, né, que estão aí, principalmente também ali na organização extremista chamada Hamas, que está para o lado daquilo que seriam os árabes muçulmanos, que reclamam para si territórios geográficos, né? Então, de certa forma, em certa medida, o que está acontecendo, estas pelejas, essas guerras, lá em Israel, na Palestina, né, cujos geólogos, portanto, dão o nome de Palestina, naquele complexo todo ali. Então, nós sabemos ali que existe o Egito, existe a Líbia, existe o Irã, né? Apesar do Irã não fazer fronteira diretamente com Israel, mas sempre tiveram problema. O Irã é a antiga Pérsia, né? Sempre tiveram ali problemas também de questões geopolíticas. Então nós sabemos eficazmente que as guerras e as pelejas, né, que ali naquele complexo, no Oriente Médio, naquele complexo ali de Palestina, de Israel, essas lutas entre os israelitas e os árabes muçulmanos, cujos quais os israelitas descendem, né, aí entra na questão puramente religiosa, descendem de Abraão com Sara, e aí descendem de Isaac, mas os ismaelitas, né, deram origem àquilo que seriam os árabes muçulmanos. Portanto, Ismael é filho de Abraão com Agar. E estas pelejas, essas guerras sempre houveram, desde o ano 70 depois de Cristo, por ocasião da dispersão dos judeus. Então nós vamos observar que isso é um sinal grandioso, porque Israel é o relógio escatológico do mundo. Então, se nós queremos ver se de fato Deus, né, Jesus está voltando para levar a sua igreja para si, que eu acredito no arrebatamento pré-tribulacional, né, e nós vamos falar, inclusive, sobre escatologia, um pouco, e os sinais do arrebatamento da igreja, lá no meu perfil no Instagram, né, v.alancalisto, e você já é meu convidado para estar no dia 10/10, às 20 horas, nós estaremos lá fazendo, portanto, uma live ali de aproximadamente 1 hora, porque aqui não dá tempo de nós falarmos, né? Nós vamos falar rapidamente aqui a respeito de alguns pontos importantes da escatologia também, esses sinais que estão aí já em voga. Então nós vamos observar que você vai poder ter um pouco mais de detalhes lá no dia 10/10, terça-feira agora, às 20 horas, no meu perfil no Instagram, ok? E aí eu te espero lá para que nós possamos falar, então, de escatologia mais profundamente e os sinais do arrebatamento da igreja. Então, vamos voltando aqui, e aqui a gente só vai dar uma pincelada a respeito do que está ocorrendo lá naquele complexo de Israel ali, em que existe, portanto, o Egito fazendo fronteira. Nós temos ali, por exemplo, o canal de Suez, né, que foi justamente onde o povo de Israel, saindo do Egito, passou pelo Mar Vermelho para entrar naquilo que seria o deserto, a fim de que chegasse à terra prometida, a terra de Canaã. Só que o grande problema é que essa terra prometida também é reclamada pelos árabes muçulmanos. Ou seja, a terra prometida seria Canaã, que seria hoje o que compreende o território de Israel, né? O território de Israel, ali a Cisjordânia, né? Ali os outros territórios ali mais próximos, né? A faixa de Gaza, né? Esses territórios que ali hoje estão totalmente subdivididos. Israel
acredita-se para ele, e os árabes muçulmanos também requerem e reclamam, portanto, territórios. Então, neste ponto, nós já vemos ali 3 pontos fundamentais da guerra, desta peleja, que sempre houve desde o ano 70 depois de Cristo, por causa da dispersão da diáspora, né? Foi cada um para o seu território, e posteriormente nós vamos ver que dentro da própria história, depois que os turcos otomanos, né, deixam, né, são desassociados, né, eles são mesclados, eles acabam de certa forma acabando, né, o Império Turco-Otomano por volta do ano 1917, isso já no iniciozinho aí do século XX. Então, por esse motivo, a Inglaterra vai tomar, né, estes territórios que até então estavam sob domínio dos turcos otomanos. Em 1917, a Inglaterra toma o poderio, né, o governo daquele território. Só que havia já estas pelejas, essas intensas pelejas. Então, qual foi da Inglaterra? Eu vou sair e vou deixar vocês guerrearem aí por si mesmo acerca destes territórios. Então, quando ela sai, também, quando a Inglaterra deixa o território, né, para que os israelitas e os árabes lutem pelo governo, por aquele governo, por aquele local, então aí realmente aí você tem as pelejas, né, as guerras ali, Guerra dos 6 Dias, a Batalha de Yom Kippur, né, que quando Israel, portanto, ganhou ali territórios do Egito, né, território, por exemplo, Península do Sinai, no Egito, Israel tomou para si, e logo depois, por volta de 6, 7 anos depois, o próprio Egito se juntou com o Iraque, se juntou com o Irã, e foram pelejar novamente com Israel. Por causa desses territórios, em que em 1967 Israel, portanto, vai ter que devolver os territórios, principalmente da Península do Sinai, ao Egito. Então você vê que há uma intensa tensão, né, o tempo inteiro ali naquilo que é chamado ali hoje de a faixa de Gaza, né? Ali aquele território hoje é totalmente propenso a estourar pelejas e guerras. Por esse motivo, Israel, inclusive, tem hoje uma inteligência muito grande com relação ao militarismo, né? Uma inteligência muito grande, por exemplo, para destruir mísseis, né? Mísseis, porque só nesta peleja agora, foram mais de 2.000 mísseis, né? 2.000 mísseis que os árabes muçulmanos, os palestinos, no caso, né? Os palestinos lançaram lá em Israel. Foram mais de 2.000 mísseis, né? Segundo Lamartine Pozzella, quando fala a respeito disso no seu canal. Então nós vamos observar que desses 2.000 mísseis aí, poucos mísseis é que passam, porque Israel tem uma inteligência de abater estes mísseis ainda no ar, né? Então, só para você entender este pano de fundo aí. Então, são lutas que remetem a 3 importantes áreas, né? 3 importantes áreas. A primeira área é a área puramente religiosa, né? Em que um ali acredita que a terra de Canaã, que é a terra prometida lá do Antigo Testamento, é dele, os árabes muçulmanos, né? Inclusive a mesquita de Omar, né? Aquela cúpula dourada que existe lá, ela está, portanto, sob comando dos árabes, né? Dos árabes muçulmanos e não de Israel propriamente dito. E os israelitas, por outro lado, também acreditam Jerusalém, né? Toda aquela questão ali, o Rio Jordão e tudo mais, a terra prometida a eles, né? Que Deus reservou a eles. Então, nós vamos observar que isso é importante nós salientarmos aqui, porque isso está profundamente conectado, ligado ao arrebatamento, à escatologia. Porque isso tudo acontecendo, nós sabemos que há uma proximidade de Jesus
arrancar a igreja, é assim que nós cremos, arrancar a igreja desta terra para ir embora para o céu, né, a fim de que aconteça o que foi profetizado em Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para os que habitam sobre a terra. Então, eu vou te guardar da hora da tentação, e não na hora da tentação. Eu guardo da hora. Então, eu arranco a igreja. Jesus arranca a igreja, tira a igreja num rapto, ou seja, esse aí é uma palavra, né? Arpazo, e segundo o professor Cláudio Honor de Andrade, ele ainda, no dicionário teológico, né, que ele lança pela CPAD, ele vai falar justamente sobre isso, e a palavra ali grega é arpazogezometa, que significa retirada brusca, inesperada e sobrenatural da igreja desta terra, com o fim de levá-la para o céu por ocasião do arrebatamento da igreja. Então a igreja é arrancada, né? E nós vamos, portanto, estar no céu enquanto vai iniciar, portanto, aquilo que é chamado de grande tribulação, que para nós acreditamos, portanto, como pré-tribulacionistas, acreditando que a grande tribulação tem caráter puramente judaico e não tem parte com a igreja de Cristo. Então a grande tribulação é para Israel. Portanto, os sinais da volta de Cristo para Israel é justamente a grande tribulação. E os sinais do arrebatamento da igreja são as guerras, os rumores de guerra, filho matando pai, pai matando filho, o arrefecimento do amor, né? Todos esses sinais corroboram para que nós acreditemos que o arrebatamento está mais próximo agora do que em qualquer outro tempo da história da igreja. Então, isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário. Então, estes acontecimentos mostram mais ainda que o arrebatamento está próximo, tá ok? O arrebatamento está próximo. Então, estes sinais que estão preparando o mundo para um cenário de guerra intensa e que possivelmente seja, né, aquilo que para a história do mundo, né, para a história do homem, seria uma terceira grande guerra mundial, né, para nós seria a grande tribulação. Deu para entender aí? Então nós temos isso ao longo da história. Pelo fato de, o que eu ia falar eram 3 elementos fundamentais para esta peleja que aí está. Então, o primeiro elemento é puramente religioso. O segundo elemento é geopolítico. Acabei de falar com vocês que há uma intensa luta e guerra por território. E nós sabemos muito bem que o Oriente Médio possui ali alguns países que possuem uma quantidade muito grande de petróleo. E isso é uma riqueza, né? É uma riqueza natural que Deus reservou colocar ali naquele povo ali. E principalmente na Arábia Saudita, há uma confluência muito intensa de petróleo. Então esta peleja também, além de mexer com a economia, não só dos próprios territórios que estão em luta e em guerra, mexerão possivelmente, segundo os especialistas, né, mexerão possivelmente também na economia de outros países no mercado. Né? Então, se eu tenho guerra, se eu tenho peleja, eu demoro mais para extrair agora o petróleo porque não tem como entrar na Arábia Saudita com intensa guerra, não tem como entrar lá em Israel com intensa peleja. Então, eu demoro mais para extrair esse petróleo. E há um giro, né? Um giro maior de força. Então, isso vai remeter também ao aumento do petróleo, aumento do barril, né? Ou seja, em outros países que fazem mercado com Israel, com a Arábia Saudita, com outros lugares, né? Ali dentro do Oriente Médio,
obviamente comprarão mais caro, e aí, por exemplo, nós vamos ter aí problemas com combustível, por exemplo, né? Nós vamos ter aí aumento na gasolina, aumento no diesel e assim por diante. Ou seja, porque isso está mexendo também com outros lugares, ok? Então é importante nós entendermos isso, geopolítico, porque está relacionado diretamente aos acordos, né, de matriz geográfica e aos acordos de matriz política, aos acordos de paz, né, que ao longo da história, tanto com o próprio Bill Clinton, né, no ano 2000 aproximadamente, houve esse acordo de paz entre árabes muçulmanos e os israelitas, né? Mas aí o tempo inteiro há essa estoura, né? Estas guerras, estas pelejas aí que matam pessoas, mutilam pessoas, e nós continuemos orando por Israel, que é isso que o Salmo vai nos ensinar. Orem pela paz em Israel, orem por Israel, por todo aquele Oriente Médio, para que a guerra cesse, né? A guerra cesse. É óbvio, evidente, que nós sabemos que o que estamos falando aqui são protótipos da volta de Jesus para arrebatar o seu povo e da volta de Jesus lá na batalha do Armagedon, ok? Então nós vamos observar que, com relação à geopolítica, desde 1948, Israel foi, portanto, considerado um Estado, né? Um Estado com toda a sua força bélica, com a sua própria moeda. Só que a Palestina não é considerada um Estado, não é considerado um país ainda. Já foi, inclusive, tentado este acordo, dizendo que para cessar estas pelejas é só considerar, portanto, os estados palestinos como um país, né? Só que outros especialistas, principalmente em Israel, né, em Oriente Médio, dizem que não é bem assim. Mesmo que coloquem a Palestina, né, os palestinos, digamos assim, como um estado, como um país, tal como Israel se tornou um país a partir de 1948, eles ainda buscarão aquilo que eles consideram seus territórios. Então vão continuar na peleja com relação aos territórios. Então depois de 1948, nós continuamos aí com todas estas pelejas, mas isso tem uma implicação também bíblica e também teológica. O que aconteceu com Israel em 1948 está profundamente ocultado nas 3 fases de Israel, lá em Ezequiel capítulo 37, né? Porém, nervos sobre vós, pele sobre vós, e soprarei o Espírito sobre vós. Então, nervo, pele e carne. Nervo, pele e carne está ligada diretamente aos 3 pontos históricos de Israel, né? Então, a Bíblia ela não se contradiz. Primeiro, o nervo ali representa Israel voltando do cativeiro babilônico. A pele representa Israel em 1948, tornando-se uma nação, né? E a carne é justamente ali quando Israel vai provar um pouco desta grande peleja, desta peleja intensa que vai ser lá no Monte do Megido, no Armagedon, mas só que Deus mesmo vai enviar o seu Filho, mais uma vez, Jesus pisará no Monte das Oliveiras, lá como está escrito em Zacarias capítulo 14. Então é fundamental, isso tudo está relacionado à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja, né? Porque a igreja está em um grande parêntese. É isso que muitos estudiosos não acreditam. A igreja está num grande parêntese, que foi aberto com a morte e a ressurreição de Jesus. Então esse grande parêntese é justamente o período de tempo que nós chamamos, pelo dispensacionalismo clássico, de período da igreja, ou período eclesiástico, ou ainda período da graça, ok? Então este parêntese é o período em que Deus inclui a igreja no plano salvífico. Isso está profundamente ocultado em João capítulo 1, versículo número 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberem, deles o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Também João capítulo 10, versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, cabe a mim agregá-las. E aí sim haverá um só rebanho e um só pastor. Então a igreja está, e sem contar as inúmeras parábolas que Jesus contou a respeito disso. Então fiquemos ligados, fiquemos alertas, vigiemos, oremos, busquemos a face do Senhor, jejuaremos, lemos a Bíblia Sagrada para que nada possa nos abalar e para que estejamos preparados, porque a qualquer momento pode soar a última trombeta para a igreja, o último acontecimento da igreja na terra, que é o arrebatamento. E os santos, os separados e os preparados estarão com Jesus. Deus em Cristo abençoe sua vida, em nome de Jesus.